vamos para provas níveis 2, não é suficiente eu ter as habilidades de uma prova nível 1. Ah, eu tenho que responder as questões rápido? Sim, você continua tendo que ter agilidade, né? Isso para qualquer nível, só que não é o principal. Na prova nível 1, o seu tempo de resposta, o tempo que você leva para responder, ele é praticamente decisivo. É o que vai fazer você conseguir ou não, porque a maioria dos candidatos, eles se perdem no tempo, eles não conseguem finalizar a prova. Na prova nível 2, o tempo é um problema? É, mas não é o principal problema. Quando a gente fala de prova nível 2, o aluno precisa ter o perfil do candidato que gosta de interpretação, que gosta dessas questões aí um pouco mais longa, né? Porque é muito típico de prova nível 2. As nossas provas níveis 2, elas têm muito contexto, elas apresentam aí gráficos, tabelas, elas conseguem colocar interdisciplinariedade nas questões. Então, é uma prova, um tipo de prova que o aluno precisa treinar isso. Se o aluno vier treinando nível 1, nível 1, nível 1, essa característica nível 1 só de velocidade, e ele for para uma prova nível 2, ele provavelmente não vai conseguir fazer essa prova. Ele vai conseguir fazer uma coisa ou outra, mas dificilmente ele consegue fazer muita coisa. Tudo bem? Por quê? Porque a característica da prova nível 2 é muito diferente da característica de uma prova nível 1. Então, é muito importante vocês terem isso muito claro. Então, prova nível 2, eu tenho que gostar de tabela, eu tenho que gostar de gráfico, eu tenho que conseguir juntar matérias, eu tenho que interpretar bem, eu tenho que conhecer as âncoras, porque prova nível 2 usa muita âncora. Prova nível 2, geralmente, ele indica para mim qual é a sequência, onde é que eu tenho que justificar e como eu vou justificar, e eu tenho que respeitar essa característica. O critério de correção de uma prova nível 2 é muito mais exigente do que uma prova nível 1. Não basta ser direto e objetivo. Então, são características aí um pouco mais pesadas. Por quê, Débora? Porque nós estamos falando de provas mais concorridas. Por exemplo, Unesp, FAMERP, Santa Casa, FAMECA, provas que os alunos querem mais. Então, quanto a gente aumenta aí o grau de concorrência, a gente aumenta também o grau de complexidade dessa prova. Débora, eu quero muito essa prova, mas eu não tenho essa habilidade. Então, você precisa treinar de forma muito pontual. Vantagem: essas provas níveis 2, elas só acontecem no final do ano. Então, a gente tem até outubro, né? As provas devem começar em outubro. Acredito que a primeira prova deve ser Santa Casa. Então, Santa Casa está aí, em outubro, provavelmente, para a gente. É possível você aprender e treinar essas características para conseguir a aprovação. Da mesma forma que é possível você treinar para a FAMERP, para a Unesp, basta você fazer o quê? Conhecer essas características. Conhecendo, você desenvolve e aplica. Ok? Isso é muito próprio e característico de provas níveis 2. Tá, Débora, nós falamos aí das características níveis 1, das características de provas níveis 2, e aí qual que é a característica que eu preciso desenvolver para uma prova nível 3? Quando a gente fala de uma prova nível 3, nós estamos falando de conteúdos muito específicos, tá? Extremamente específicos, na verdade. Então, se você quer passar em uma prova nível 3, tem ABC, Mackenzie, Unifesp, você precisa estudar para essas provas. Provas níveis 2 e níveis 3, elas são muito específicas, gente. Não é para qualquer aluno, eu vou estudar um pouquinho aqui de tudo e vou tentar fazer a prova. Não. As provas níveis 2 e as provas níveis 3 é para aluno que sabe o que quer, que já decidiu que é essa prova e é aquilo que ele vai fazer. Entende? Não é uma coisa assim, eu vou estudando um pouco de tudo, chegar na hora da prova eu tento passar. Prova nível 2 e 3 não tem dessa. Se você for estudando assim, for tentar passar, nem gaste o dinheiro da sua inscrição. Então, é muito importante você entender isso. Ou você estuda para passar, de verdade, eu quero essa faculdade, eu vou fazer o que tem que ser feito, e eu vou estudar para passar, ou economiza esse dinheiro da inscrição. Beleza? Característica da prova nível 3 é a seguinte: o critério de correção, ele é mais exigente que nível 2? Com relação à âncora, não, porque eles não ancoram tanto. Algumas questões sim, outras não. Tem um critério de correção bastante criterioso, né, bem exigente. Por quê? Porque você precisa colocar sequência lógica, ancorar, né? Eu tive a âncora aí da pergunta, eu ancoro a minha resolução para eu responder, tal, tem isso. Mas
As questões níveis 3, elas são muito mais exigentes com relação a conteúdo do que níveis 2 e níveis 3. Então, provas níveis 3, ou o aluno sabe ou o aluno não sabe. Ele não tem como fazer rodeios. Isso também tem um pouco numa prova nível 2, certo? O aluno não tem como ficar rodando, enchendo de coisa, não. Ou ele domina aquela matéria ou ele não domina. Isso já começa numa prova nível 2 e nível 3 isso é muito mais acentuado. Então, geralmente, o que acontece? Na prova nível 3, tempo é um problema? Tempo sempre é um problema na prova, né? Porque o aluno sempre fica enroscado ali, ele pode gastar mais tempo. Mas, com certeza, nem de longe, não é isso que impede um aluno de passar. Nas provas níveis 3, normalmente, o aluno não termina porque ele não consegue finalizar. Ele até teria tempo, mas ele não consegue finalizar, certo? Então, o que eu preciso desenvolver se eu quero fazer uma prova nível 3? Eu preciso desenvolver essas matérias específicas dessas provas níveis 3 com profundidade. Eu preciso conhecer as características, eu preciso saber o que eles querem, como eles querem, as particularidades, como isso pode ser cobrado de mim. Então, olha só, nós temos 3 níveis e 3 características distintas. Uma é uma prova um pouco mais tranquila, né, com relação a conteúdo, com um grau de complexidade menor, só que eu tenho que trabalhar muita agilidade, tempo de resposta e finalizar isso no tempo. Então, o tempo é o meu maior problema, prova nível 1. Se eu for para uma prova nível 2, eu estou falando de coisas mais contextualizadas, mais interdisciplinares, um pouco mais trabalhosa. Então, assim, o critério de correção um pouco mais exigente que a prova nível 1, são características diferentes. Tempo aqui no nível 2 é um problema, mas não é tanto quanto no nível 1. Quando a gente vai para o nível 3, ou eu sei ou eu não sei. Ou eu trabalho bem esse conteúdo, ou eu sei as exceções. Porque prova nível 3, eu tenho que saber a regra e a exceção. Prova nível 1, dificilmente cai exceção. Eu não tenho que saber as exceções. Nossa, isso aqui tem uma matéria X, isso aqui é a exceção da matéria. Opa, prova nível 1, eu não preciso dessa preocupação. Prova nível 3, eu preciso ter essa preocupação. Então, são 3 perfis. Débora, como que eu vou saber, então, escolher qual que é a faculdade que eu tenho mais facilidade para passar? Qual que é o seu perfil? Ah, não, eu gosto de ver tudo nos detalhes, eu gosto de ver as exceções, eu gosto... Você tem esse perfil nível 3. Débora, eu adoro a leitura, eu sou da área de humanas, eu tenho habilidade para interpretar, eu leio super rápido. Você tem muita habilidade, então, para a prova nível 2. Não, eu sou muito objetiva, direto ao ponto, eu gosto de pegar a questão, já entender o que é para fazer e começar a fazer. Característica de prova nível 1. Débora, eu tenho a característica de uma prova nível 1, mas eu quero uma prova nível 2. É possível? É. Só que você precisa conhecer isso. Você precisa saber que você tem um perfil e você quer outro. Por quê, Débora? Porque você precisa desenvolver. E você não vai desenvolver esse perfil nível 2 executando o nível 1. Então, o que você vai ter que entender? Que você vai ter que entrar na sua zona de desconforto, né? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Porque quando a gente tem um perfil, a gente está na zona de conforto. Peraí, eu tenho esse perfil aí de ser objetiva, de ser direta. Agora eu vou falar da Débora. Eu tenho esse perfil. Direta, objetiva. Então, quando eu pego questões, simulados, provas, desafios, que são objetivas e diretas, eu estou na minha zona de conforto. Quando eu pego simulados, desafios de uma prova nível 2, eu saio da minha zona de conforto. Porque não é o tipo de questão que eu gosto, que eu olho e falo, nossa, que vontade de resolver. Não, não é. Então, quando eu olho aquela questão, metade da página é contexto, puxa vida, que negócio cansativo. Então, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. O que eu preciso fazer para sair, então, da minha zona de conforto? Se eu quero uma prova nível 2, eu vou ter que aprender a sair, gostar de fazer isso e criar agilidade para fazer isso. Então, eu vou ter que fazer isso com mais frequência, eu vou ter que me deparar mais com esse tipo de questão, eu vou ter que treinar mais esse tipo de questão. Então, isso é muito importante você entender, que você precisa desenvolver essa habilidade. E muitas vezes, para você desenvolver a habilidade da faculdade que você quer, você vai ter que sair da zona de conforto.